No ar, mais uma edição do programa Vera Toledo. Desde já, obrigada pela audiência, pela companhia. O programa de hoje vai falar sobre saúde, sobre gestação, sobre cirurgia plástica abdominal. Aliás, vamos falar sobre a questão da gestação versus a cirurgia plástica abdominal. É possível? Quanto tempo depois? E se eu já tenho, eu perco realmente todo o trabalho que foi feito pela minha cirurgia plástica? É o que a gente vai conferir hoje, batendo um papo especial com a doutora Graziela Bonin. Doutora Larissa Kimmel, nossa advogada, também fala sobre direito sucessório. Na verdade, vamos falar sobre inventários. É só você ficar de olho na tela do programa da Vera. A princípio, nós vamos acompanhar a leitura bíblica com o evangelista Heitor Toledo. Vamos conferir? A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje a palavra está em livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que é poderoso e fala assim: E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Essa palavra aqui é muito forte. Muitas vezes a gente passa situações e a gente acaba se conformando com essas situações, mas aqui fala, nós não podemos nos conformar com esse mundo. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados. Permita que Deus entre e te transforme por dentro. Sabe por quê? Para que você experimente, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem algo bom, perfeito e agradável para a tua vida, mas basta você aceitar. Se aquilo te faz mal, não fique indo naquela situação, não fique fazendo isso, porque Deus tem algo 1000 vezes melhor para você. Deus é bom, Ele é perfeito e Ele é agradável. Imite a Cristo, seja um imitador de Deus, amém? Receba essa palavra poderosa em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Heitor. Sempre muito especial a gente ouvir a palavra, o alimento para a alma. Bênção pura. Povo de casa, direto Condomínio Descomplicado com o Dr. Gustavo Camacho e seus convidados. Confira. Na TV As Desk de hoje, nós vamos conversar a respeito da importância de manter o seu seguro da edificação lá no seu condomínio atualizado sempre. Eu estou aqui com o Fábio, que é especialista em seguros. Fábio, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV As Desk. Qual a importância, Fábio, do condomínio sempre se manter atualizado em relação à contratação da sua pólice securitária? O seguro de condomínio, ele acaba sendo obrigatório na parte de incêndio, né? Então, o síndico ou a administradora tem que ficar responsável referente ao incêndio para que não venha criar um processo para ela, né? Em caso de um sinistro nesse condomínio. Fora isso, ainda a gente tem a parte das coberturas adicionais, que pode ser outras coberturas como vendaval, danos elétricos, impacto de veículos e outras mais que podem ser adicionadas junto à cobertura básica do seguro de condomínio. Então, Fábio, só para a gente entender ali, existem coberturas obrigatórias. Quais são exatamente essas coberturas obrigatórias que o síndico não pode deixar de contratar? Que é muito importante que estejam sempre regularmente contratadas junto a uma seguradora especializada. O seguro de incêndio é obrigatório. O síndico precisa deixar contratada essa pólice, senão ele pode responder civil e criminalmente por não ter contratado essa pólice de condomínio. E as demais coberturas que são facultativas, mas são interessantes, quais são as que você, como especialista do mercado, recomendaria que se mantivessem sempre atualizadas também na apólice? Responsabilidades civis, responsabilidade civil empregador, responsabilidade civil síndico, responsabilidade civil condomínio, danos elétricos para quem tem elevador, principalmente o danos elétricos, que é um dos sinistros grandes que tem, danos por água, muito importante também, e que tem dado muito sinistro nos condomínios. E se o síndico ou até mesmo a administradora de condomínios, ela não fizer a contratação e o sinistro acontecer bem naquele período em que o condomínio está desassistido, o que pode acontecer? Nesse caso, a responsabilidade civil fica totalmente do síndico ou da administradora. Como diz, eles vão responder pelo CPF ou CNPJ deles. Acontece muito, Fábio, de o sinistro vir a ocorrer justamente nesse período em que o condomínio está desassistido por uma cobertura securitária? Já aconteceu, a gente já teve vários casos de a gente passar pro síndico a contratação da cobertura, o mesmo não contratar, tem o sinistro e está sem cobertura, não tem o que fazer. E nesses casos, aí quais são as condutas que os condôminos adotam em relação ao seu gestor que foi negligente nessa ocasião? Nesse caso, fica a responsabilidade para o condomínio, né? Dividir todo o valor para que seja custeado o sinistro, né? Ou até um processo jurídico em cima do responsável que ali está, que seria o síndico, né? Ou a administradora. Quando o sinistro acontece, sobretudo este sinistro
obrigatório, essa cobertura securitária obrigatória, que é destruição total, parcial e por incêndio, qual é o procedimento que o condomínio deve adotar para que acione a seguradora e tenha o capital segurado efetivamente pago, reembolsado? Nesse primeiro caso seria a abertura de BO, né? Fazer a contratação, fazer a abertura de BO junto à polícia e depois entrar em contato com o seu corretor ou com a seguradora. Aqueles que fazem contratação diretamente com a seguradora, fazem a seguradora. Se não, fazem diretamente com o seu corretor, que está ali para ajudar já na parte de fazer uma auditoria, ajuda, né, juntamente com o síndico para levantar todo o caso, todo o sinistro que ocorreu no local. Isso é muito interessante, Fábio, a possibilidade de realização da contratação direta do seguro. Quais são as distinções para o síndico em ter um corretor de seguros ou então contratar o seguro de maneira autônoma, de maneira direta? O que isso impacta no cotidiano quando acontece um problema? Na verdade, a parte quando você faz com o corretor, acaba tendo uma consultoria referente a isso, né? Até referente às coberturas, né? Então você consegue ter ali, o corretor consegue deixar mais claro o que é importante referente cobertura e valores, né? Que ele traz toda a informação bem mais fácil para o síndico ou para a administradora. Quando você contrata sozinho, a gente já pegou muita pólice que o síndico fez sozinho, né? E contratou de forma errada, né? Até valores de coberturas ou coberturas que não eram essenciais para aquele prédio, né? Como o corretor ele consegue fazer essa especificação, essa precificação, digamos assim, do prêmio a ser contratado, sobretudo nas coberturas obrigatórias? Qual é a metodologia utilizada, Fábio? Na verdade, sim, a metodologia utilizada referente a casos de incêndio, quem vai passar os valores para a gente é o síndico referente aos valores das coberturas que ele tem do prédio, né? Referente ao prêmio, é sistema. Coloca valores de cobertura desejada e o prêmio, o custo desse seguro, quem vai dar é a seguradora, dependendo da seguradora que ele vai escolher. Normalmente as corretoras trabalham aí com várias seguradoras e dependendo das seguradoras, dependendo do tipo de condomínio, é escolhida a seguradora preferencial ali para o condomínio. Legal, Fábio. Estamos chegando ao fim do nosso programa TV As Desk. Muito importante você que está aí nos assistindo, sempre mantenha as coberturas securitárias, principalmente a cobertura obrigatória, devidamente contratada. Você que é síndico, porque caso contrário, seu patrimônio fica exposto. Você que é administradora, é importante manter essa gestão da contratação junto ao síndico, porque se algum sinistro vier a ocorrer nesse período, é muito problemático, é muito perigoso para o síndico, porque acabou sendo negligente e pode ser responsabilizado pessoalmente em relação ao seu patrimônio. Fábio, mais uma vez, obrigado e na próxima semana nós nos vemos. Participe da Asdesk, Associação de Síndicos de Santa Catarina. E assim nós vamos direto ao intervalo, mas é o seguinte, a gente vai e volta rapidinho com dicas para você. Até já. Bem-vindos a Yang Balneário. E hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é retorno venoso? Retorno venoso é o caminho que seu sangue percorre para fazer desde lá da ponta do pé até a cabeça para irrigar toda essa parte do nosso cérebro. E esse caminho que o sangue faz pode ser prejudicado pela má circulação. E a gente precisa ajustar isso, porque ela muda a nossa realidade ao sentar, ao levantar, ao viver de forma real. Aqui na Yang, a gente trabalha com meios de compressão super confortáveis, que não necessitam de elásticos para ficar no lugar e são mega fáceis de vestir. Eu convido você a vir conhecer. Nosso tecido é totalmente diferente de tudo que você já viu. Então vem pra cá, vem provar, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Aqui na Avenida Brasil 1135, pertinho do Shopping Atlântico. Ou nos encontre nas redes sociais, @Yang Balneário. Esperamos por você! TV Asdesk, uma realização Condomínio Descomplicado e Jornal dos Condomínios. Boni Juris, a única editora do Brasil especializada em direito condominial.
Chegou a hora de um bate-papo muito especial com a doutora Graziela Bonin, nossa médica cirurgiã plástica. Hoje nós vamos falar sobre abdominoplastia versus gestação. E tem uma pergunta muito especial, doutora, que sem dúvida a gente quer aproveitar este momento hoje e perguntar para você. Quanto tempo depois de eu ter o meu bebê, eu realmente posso fazer uma cirurgia plástica do abdômen? Excelente pergunta. E, na verdade, um grande motivo de procura no consultório é das mulheres que acabaram de ganhar o seu bebê, pensando, quando é que eu vou poder mexer no meu abdômen, que ficou com alterações depois de eu ter o meu filho. Primeiro, a gente precisa levar em consideração que muitas das alterações que acontecem na gestação, elas vão passar. Então, o aspecto que a mulher tem no seu abdômen logo depois que ganha o bebê, 1 mês, 40 dias depois que ganha o bebê, vão estar muito diferentes depois de 6 meses e ainda mais diferentes depois de 1 ano do nascimento do filho. Então, a gente precisa esperar, primeiro, que essas alterações que vão regredir espontaneamente e naturalmente regridam, para nós possamos avaliar o abdômen. E também nós precisamos deixar claro assim, um limite de segurança em relação às cirurgias. Porque a paciente pode dizer, eu não quero esperar retornar tudo, eu gostaria de operar o meu abdômen por questão de conveniência ou porque estou muito incomodada. Antes de 6 meses do nascimento do bebê, os riscos estão muito elevados. As alterações que acontecem no nosso corpo quando a gente engravida, elas não são só as aparentes que nós podemos ver. Existem alterações na nossa cascata de coagulação, nos nossos fatores de crescimento, em coisas bioquímicas e microscópicas que aumentam muito o risco para caso a gente venha se submeter a um procedimento cirúrgico nesse período. Então, só se faz cirurgia em mulheres puérperas, mulheres que acabaram de ganhar bebê, até os 6 meses depois do nascimento do bebê, em caso de urgência e emergência. Fora os casos de urgência e emergência, a gente deve aguardar esses 6 meses para diminuir os riscos de trombose, embolia, complicações infecciosas que estão aumentadas ainda nesse período logo depois do nascimento do bebê. Muito bem, ao contrário, temos também o caso de alguém que fez já uma cirurgia plástica abdominal e agora descobriu que está grávida. O que acontece? E agora? Vai dar tudo certo. O bebê vai crescer. Normalmente, as mulheres que já fizeram abdominoplastia e voltam a engravidar, é comum que o abdômen não cresça tão redondinho na parte da frente, né? Aquela barriga bem redondinha que parece uma melancia. Porque, como foram feitos pontos ali na musculatura e tem cicatrizes, às vezes o abdômen se expande mais lateralmente e não tanto para a parte frontal. Mas o abdômen vai expandir para comportar o bebê, a sua gestação não vai ser prejudicada pela abdominoplastia prévia, mas o resultado da cirurgia que você tinha provavelmente vai se perder parcialmente e às vezes no todo. Porque quando a gente passa por uma gestação, volta a sobrar pele no abdômen, a musculatura do reto abdominal pode voltar a ficar afastada, naquilo que chama de diastase muscular, que é o músculo se afasta para comportar o bebê e depois ele precisa voltar para o centro e às vezes ele não volta tanto quanto ele estava anteriormente. Então isso tudo, passando por uma nova gestação, pode voltar a acontecer. Assim como, se eu tiver uma grande perda ponderal, também eu posso vir a ter excesso de pele e a diastase muscular novamente, já tendo operado o meu abdômen. É possível fazer uma cirurgia plástica abdominal pela segunda vez, doutora? Nas pacientes que, então, já fizeram abdominoplastia e têm uma nova gestação ou tiveram uma grande perda de peso, quando volta a sobrar pele no abdômen e ter esse afastamento da musculatura, é possível fazer cirurgia novamente sim. Raramente as pacientes têm indicação de abdominoplastia completa. É muito raro que volte a sobrar tanta pele quanto anteriormente numa abdominoplastia primária, que a gente chama.
Então, é mais provável que a paciente vai precisar de uma mini abdominoplastia, às vezes um ajuste na cicatriz, uma lipoaspiração com mini abdômen, e vai depender de caso a caso na avaliação junto com o cirurgião, qual é a cirurgia que está mais indicada. Mas sim, pode ser feita abdominoplastia novamente, embora seja rara a indicação. Normalmente, numa segunda cirurgia de abdômen, a gente vai fazer uma mini abdominoplastia. Quando é necessário fazer uma cirurgia plástica secundária, que seria então esta segunda cirurgia plástica, o que muda? O que permanece? A questão dos cuidados, tem alguma diferença nesse contexto? Os riscos da cirurgia são semelhantes a uma abdominoplastia primária, exceto o risco de necrose, que é um pouco aumentado. Toda vez que a gente volta a mexer em tecidos já operados, esse manuseio pode causar um sofrimento vascular que leva a uma morte daquela pele ou daquele tecido. Então, o risco de necrose é um pouco, não muito, um pouco aumentado. Os outros riscos são semelhantes, todos os riscos anestésicos, riscos de infecção, são semelhantes a uma cirurgia primária. A recuperação é muito parecida, né? Porque a gente está fazendo pela segunda vez que a gente vai conseguir pular alguma etapa da cicatrização do organismo. Então, normalmente a gente tem um tempo de recuperação parecido, se formos fazer o mesmo procedimento. A mini abdominoplastia é, por si só, uma cirurgia com menos tempo de recuperação, com menos restrições do que a abdominoplastia completa. Então, se num segundo momento for indicado mini abdominoplastia, a recuperação provavelmente vai ser mais rápida e o retorno às atividades será mais rápido. Quanto ao que nós podemos esperar dos resultados, de fato, quando uma mulher nos procura para fazer abdominoplastia, nós sugerimos que já esteja com a prole constituída, que não pretenda mais ter filhos. Porque o resultado que nós podemos propiciar numa abdominoplastia primária, às vezes não consegue ser atingido depois de uma gestação num abdômen já operado. Mas, na maioria das pacientes, se consegue melhorar muito o aspecto do abdômen e ter resultados bastante satisfatórios. A maioria dos pacientes opera porque fica muito feliz com o resultado depois. É isso, doutora Graziela, obrigada pela companhia, muito bom ter você aqui conosco e até uma próxima participação. É isso, gente, nesse momento nós vamos conferir o quadro Top Society, que também vem com informações para você. E hoje no programa temos um lançamento das porcelanas Top Society, assinada pela Lisete Carlesso. E agora ela vai falar um pouquinho. Então, eu fiz as porcelanas especialmente para Carla. Ela me pediu todas coloridas, uma de cada cor. Então, tá aí, todas bem coloridas e lindas. Olha só, gente, a cara da Top Society. Mas você também, conversando com a Lisete, você vai ganhar um voucher especial, um cartão de desconto da Top Society. Você chega, conversa com ela e ela vai estar dando esse desconto. Ela pode estar fazendo outras cores, ela pode fazer outros motivos, mas sempre a Ema junto. Sempre a Ema. A Ema que faz parte das porcelanas. E o motivo, as cores, tudo o cliente escolhe. Eu faço conforme o cliente gosta. E agora eu converso com a Caroline Garibe, ela que é psicóloga na cidade de Curitiba, uma das embaixadoras que também vai estar fazendo esse quadro juntamente com a Top Society, não é, Carol? É isso, é um prazer estar aqui junto com vocês, participando e contribuindo sempre, né, com as pessoas, com essas dicas de bem-estar, de amor, de felicidade, que essa é a arte da psicologia, né? Sensação do bem-estar, da alegria e do viver bem. E aproveitando, já deixa uma dica aí para o Dia dos Namorados. Então, deixar uma dica para vocês que não é uma data só do comércio que as pessoas falam. É um momento, assim, de sinalizar o amor e dizer que sim, pare, olhe para o seu companheiro, trate ele bem, marque um dia especial, faça algumas coisas juntos que há muito tempo vocês gostariam de fazer e por causa da correria, do dia a dia, do trabalho, desgaste, não deixar de investir no relacionamento, não deixar de investir num momento a dois, tão puro, tão bonito, que é esse sentimento natural da gente, que é o amor, né? Alimentar, não ter medo de amar. Hoje as pessoas têm muito medo, né, de se entregar e de amar e de sofrer. O amor é algo assim, é um sentimento sem controle.
para realmente ser vivido, ser curtido. E se não deu certo, não tem problema, a gente se reconstrói, a gente ama de novo e a gente vive bem e é isso que importa. Estou aqui com o engenheiro de alimentos, o Daniel, ele que é o CEO da Vila Itália e vai falar sobre esse prato, essa criação desse menu maravilhoso de hoje. Olá, Carla, tudo bem? Novamente, obrigado por estar participando desse quadro. E para hoje, eu trouxe de entrada o nosso prato de inverno, e está fazendo o maior sucesso, é o creme de moranga cabotiá, um carne seca e a paçoca de pinhão gourmet. E de prato principal, uma lasanha deliciosa. É a lasanha de filé mignon ao molho provolone. Vale muito a pena conferir. E agora a gente vai falar sobre o cupom desconto que você chegando lá na Vila Itália, você vai ter, né? Claro, Carla. Para todos que estão nos assistindo, é só chegar na Vila Itália e pedir o cupom de desconto da Top Society e todos vão ter um desconto especial nas suas compras. Vila Itália dando uma participação especial com o chefe Ramon, que vai falar um pouquinho dessa consultoria super bacana, né? Isso aí. A gente está fazendo uma consultoria na parte de massas, né? Minha especialidade é cozinha italiana e cozinha francesa. Então, como a gente tem um ex-aluno meu, que é o Daniel, proprietário da Vila Itália, então a gente resolveu fazer esse conjunto, essa parceria, para criar pratos novos, criar novas massas, novos molhos e tentar trazer um pouco da Itália para Lages, né? E logo a gente vai estar fazendo mais alguns quadros com a assinatura desses dois feras. Isso aí. Estaremos juntos aqui com vocês no programa. O que precisarem da gente, a gente vai montar cardápios novos, trazer coisas diferentes para vocês fazerem em casa e para vocês provarem também no Vila Itália. Muito obrigada. Tempo do break. A gente vai e volta rapidinho. E assim a gente vem se divertir junto ao bairro Santa Regina, o bairro que mais cresce no município de Itajaí. Afinal de contas, aqui a prática da atividade física é bem incentivada, né, Carioca? Bem incentivada. E o lazer, né, é uma das qualidades de vida que a pessoa precisa, né, o morador precisa. Né? Isso aqui é a pista de skate, já foi feito e construído junto com o campo, junto com a parte do parquinho do lado de lá. Então ela é bem grande, ela é nova e é bem utilizada. Bem utilizada, principalmente nos finais de semana. Tem também uma área aqui muito interessante, que é meio que uma academia ao ar livre. E como é que tá? Os moradores também estão treinando bastante? Isso, com a academia academia popular, né? Que é bem dito, com aqueles aparelhos para tu poder fazer exercício de caminhada, físico e tudo que fica ali aberto ali pro pessoal ali, é 24 horas, também na praça ali é mais uma opção. E é tão interessante que aqui os moradores do bairro Santa Regina, eles ajudam a deixar tudo em ordem. Inclusive tem o nosso advogado ali que ninguém pode vir pichar esse espaço aqui não. Não, positivo. A gente tenta manter uma ordem, né? Então quando aparece pichações, assim a gente, junto com o advogado, a gente consegue abrir os boletins de ocorrência para poder dar parte na Polícia Civil e eles virem aqui para a gente conseguir manter. E aí a pichação a gente tenta ir tapando, cobrindo para poder isso não evoluir, não ficar aquele lugar feio e tudo e manter do jeito que é o original. E aí, mais pista de skate, academia comunitária e assim a gente vai se movimentando e se divertindo no bairro Santa Regina, em Itajaí. E você, a fim de investir, morar nessa localidade? Tem muita gente especial aqui esperando por você. Obrigada, Carioca. Até a próxima participação. Neste momento, nós vamos falar com a doutora Larissa Kimmel, advogada, sobre a área do direito sucessório. Vamos falar sobre inventário. E sobre essa questão, doutora, quero agradecer mais uma vez a sua presença e temos aqui algumas questões realmente preparadas. Uma delas é como funciona mesmo este processo do inventário. Muito obrigada, Vera, novamente pelo convite. É um processo importante, é uma fase da vida importante das pessoas, porque é quando as pessoas perdem uma pessoa querida. E aí, além disso, além de ter que lidar com esse sofrimento, é necessário que elas organizem a questão patrimonial se elas não fizeram um planejamento sucessório. E a ferramenta para isso é o processo de inventário,
que pode ser feito tanto de forma judicial como extrajudicial. De uma forma geral, o inventário, ele é um processo em que vai ser nomeado um inventariante e essa pessoa vai fazer um levantamento de todos os bens, tanto móveis, imóveis, contas correntes, valores, enfim, e também o passivo, né? Esses bens são os ativos e também o passivo, que está relacionado às dívidas que a pessoa falecida possuía. E em cima disso vai ser recolhido o imposto de transmissão causas-mortes. O imposto aqui em Santa Catarina ele é um imposto progressivo de 3% a 7%, se não me falha a memória. E a pessoa ela vai ter algumas custas. O inventário ele acaba sendo bastante custoso muitas vezes para os herdeiros. Isso a gente já tem o conhecimento e cada vez mais custoso. Existe um prazo para interpor? Sim, a partir do falecimento da pessoa, você tem 60 dias para interpor esse inventário, sob pena de pagar multa. Então, é muito importante que as pessoas elas cumpram esse prazo para que não tenham aí um processo mais oneroso ainda. Bom, a questão principal, além de deixar tudo organizado e os herdeiros realmente ter o seu bem garantido, é a questão financeira. Não é brincadeira. Sim. Normalmente já tem gastos e custos e dificuldades grandes nesse momento. No caso, se as pessoas têm todo um inventário para poder iniciar, dar a condição do processo e não tem verba, não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro. Isso é muito comum, porque um processo de inventário ele é bastante custoso, tanto com relação ao imposto, o ITCMD, que vai ser pago, como muitas vezes com relação às custas iniciais, às custas de cartório. E as pessoas elas podem pedir a venda de um bem para o juiz. Ou seja, o juiz ele pode autorizar, de uma forma geral não é possível vender bem, mas uma vez que o juiz autorize essa venda para o pagamento das custas, das despesas desse inventário, é possível sim que os herdeiros se apropriem dele e possam usufruir para conseguir regularizar a situação. Essas são as informações de hoje com a doutora Larissa Kimmel, visitando o nosso programa, trazendo aí informações sobre o direito sucessório. Ainda tem muito a nos falar sobre o direito da família. Isso, na próxima entrevista eu quero falar sobre holding familiar. Perfeito. Porque essa questão é quando você não faz um planejamento sucessório, Muito bem. mas você pode fazer um planejamento sucessório para que você não precisa passar por todas essas questões legais, burocráticas, custosas, evitar esse sofrimento diante também do sofrimento emocional que você está passando nesse momento. Excelente. Até a próxima participação, doutora. doutora. Eu gostaria de deixar meu telefone. Fique à vontade. Quem quiser saber mais, por favor, entre em contato. 47-99192-2555. Eu fico à disposição de vocês. Maravilha. Povo de casa, nós vamos agora direto ao quadro No Interior da Arquitetura. Nossas arquitetas esperam pela gente. Vamos conferir as dicas de hoje? Olá, Vera! Estamos mais uma vez com o quadro No Interior da Arquitetura. Hoje estou aqui com a minha sócia, a Fernanda. A gente vai falar um pouquinho para vocês do ambiente onde nós estamos, que está localizado na Decore Gift, na Praia Brava, na Avenida Oswaldo Reis, uma loja que veio de Curitiba para a nossa cidade aqui para atender todos os nossos clientes. Uma loja que eles têm mais de 10 mil itens de decoração para casa, para o lar e para as empresas dos nossos clientes. Então, gente, nós estamos no ambiente que nós projetamos aqui para a mostra Decore Gift, que foi o evento de lançamento da loja, o nosso quarto, um ambiente feito com muito carinho para receber as pessoas aqui. Eu vou deixar então a Fernanda contar um pouquinho para vocês qual foi o conceito que nós utilizamos para projetar esse ambiente e também as inspirações que nós tivemos. Então, pessoal, o nosso ambiente é o Retiro Bordeaux. A gente utilizou o tapete aqui para a gente dar um destaque no ambiente. É o tapete da Botê. Essa cor a gente utilizou também em todas as partes da decoração, que são a decoração aqui da própria loja da Decore Gift. A cama, quando a gente consegue olhar mais alto no ambiente, a gente vê a parte da cama e toda a parte dos móveis acima nos tons mais neutros, utilizando então os materiais de linho, linhão, palha natural e courino. São tecidos que trazem um aconchego para o ambiente e a gente consegue também ter um requinte, tornando assim um ambiente acolhedor. O mobiliário solto, então a gente tem o nosso parceiro, a Zaica.
O tapete, como eu já falei, então, é da Botê. A cama é da Revive. E a cama está coberta, então, com a roupa de cama da M. Martin. Então, pessoal, conforme a Fernanda trouxe, esses materiais que nós utilizamos aqui no ambiente, eles são usados para trazer aconchego para o espaço. E em todos os nossos projetos, a gente utiliza da neuroarquitetura. E o que é a neuroarquitetura? A neurociência aliada à arquitetura. Porque os ambientes, eles têm a capacidade de proporcionar na gente sensações. Então, sensações de bem-estar, de aconchego, de estresse, de ansiedade. Então, o ambiente ele influencia diretamente na nossa qualidade de vida. E por isso a gente utiliza a neuroarquitetura. Então, os materiais com texturas, por exemplo, como o linho, que a Fernanda comentou, a palha natural, o couro, são elementos que utilizados num conjunto, num contexto, eles causam uma sensação de aconchego para o espaço. Como é um ambiente de descanso, que é um dormitório, a gente optou então e a gente prezou por isso, por aconchego e sensação de calma e de descanso. Vale ressaltar que o nosso escritório sempre preza por essas sensações causadas em nossos clientes. Por isso que a gente trata da mesma forma todos os nossos projetos, com um carinho e uma atenção especial para cada ambiente. Então, pessoal, ficamos aqui então com o nosso ambiente. A gente espera que vocês tenham gostado do que projetamos e do que a gente trouxe para vocês a respeito do conceito do nosso projeto. E na próxima semana estaremos no quadro novamente com a Marília, que é RP aqui da loja, e o Gustavo, que é o gerente da loja, explicando um pouquinho para vocês da Decore GIF, tudo que ela traz, de toda a entrega que a loja faz, de como aconteceu a vinda deles para cá, que é essa loja de Curitiba. E aí, então, vou estar entrevistando eles para que vocês conheçam um pouquinho mais e tenham a oportunidade de vir conhecer pessoalmente a loja. Vera, é com você. E assim, com o quadro de arquitetura, a gente encerra o nosso programa de hoje. Obrigada pela audiência, pela companhia. Lembrando que muito mais você confere na próxima edição aqui no programa da Vera. E também, é claro, no nosso canal Vera Toledo YouTube. Até a próxima!